Saúdo a todos com a paz do Senhor. Graças a Deus por essa oportunidade que o Senhor nos concede nesta noite, neste dia, não é? Meus irmãos, tempos difíceis, não é? Tempos de batalha espiritual. Eu glorifico a Deus porque são nos momentos mais difíceis que Deus se revela, que Deus manifesta a sua mão. Enquanto os homens podem dar um jeitinho, então muitos se afastam de Deus. Mas quando não tem para onde correr, só existe uma porta em que o homem pode bater, que é a porta do céu. E esta porta está aberta. Eu quero meditar com os irmãos em rápidas palavras, lá no Evangelho de Jesus Cristo, segundo João, capítulo 20. Quero agradecer ao nosso pastor por esta oportunidade. Para mim é sempre uma honra imerecida falar com a igreja do Senhor. João capítulo 20, versículo de número 19. Vamos ler salteado. Versículo de número 15. Diz assim: Disse-lhe Jesus: Mulher, por que choras? Quem buscais? Ela, cuidando que era o hortelão, disse-lhe: Senhor, se tu levaste, dize-me onde o puseste e eu o levarei. Versículo 19. Chegada, pois, a tarde daquele dia, o primeiro da semana, e fechadas as portas onde os discípulos, com medo dos judeus, se tinham ajuntado, chegou Jesus e pôs-se no meio e disse-lhes: Paz seja convosco. Versículo 25. Disseram-lhe, pois, os outros discípulos: Vimos o Senhor. Mas ele, Tomé, lhes disse: Se eu não vir o sinal dos cravos em suas mãos, e não puser o dedo no lugar dos cravos, e não puser a minha mão no seu lado, de maneira nenhuma o crerei. Capítulo 21, para nós encerrarmos, versículo 5 diz: Disse-lhes, pois, Jesus: Filhos, tendes alguma coisa de comer? Responderam-lhe: Não. Amém. Meus irmãos, é um texto conhecido, mas nesses versículos que nós lemos aqui, salteados, nós temos 4 revelações de Deus para nós, para a humanidade. Nós temos Deus agindo em 4 áreas da vida humana, que são, hoje, nos dias em que vivemos, não é novidade. E durante toda a história da humanidade nós temos isso. Nós temos o adversário operando nestas 4 áreas da vida humana. Eu não quero me deter no texto todo, mas a primeira área
da vida humana está no versículo que nós lemos, o 15 do capítulo 20. Está no desespero. Quando a mulher foi, ou Maria, foi ao sepulcro de Jesus, e ela não encontrou o mestre lá, ela entrou em desespero. E Jesus, ele veio enviado por Deus. Essas 4 expressões que eu vou usar aqui, irmãos, foram as 4 áreas que Satanás operou lá no Éden. Lá no Éden, desde Adão, quando descobriu o pecado, Adão entrou em desespero. Glorificado seja Deus. E desde Adão, Satanás vem operando na humanidade, colocando na humanidade o desespero. Desespero não é apenas um sentimento, mas é uma arma maligna. O que nós temos visto nos dias de hoje, não é só nos dias de hoje, mas é durante toda a história da humanidade, nós temos visto homens se levantar e trazer à humanidade desespero. Desespero é uma ferramenta usada por Satanás para escravizar. Um homem, uma mulher desesperado, ele faz muita coisa. Ele faz coisas que desafiam a lei natural. O desespero vem e ele destrói a dignidade de um ser humano. Eu não sei os irmãos que nos acompanham, mas eu já vi gente comer do lixo e levar do lixo para casa. Porque quando a fome bate, o desespero vem junto, não é? O desespero tira a dignidade do ser humano. Eu me lembro que eu voltando do trabalho, certa vez, eu trabalhava de madrugada à noite, e eu via sempre um morador de rua. E um dia eu, incomodado, fui lá e eu não tomo café, eu não gosto de café, raramente eu tomo café. Café com leite, né? Café da manhã. O meu café da manhã, não ria não, mas o meu café da manhã é arroz e feijão. Eu não tomo, aí eu fui na padaria, saí do serviço, era 6 horas da manhã, fui na padaria, comprei o pão na chapa, comprei o café com leite e fui lá e ofereci para aquele morador de rua. Eu já tinha visto ele vivia ali naquela região. Pasme os irmãos, ele não aceitou. E do lado dele tinha uma garrafinha, aquilo deveria ser álcool, bebida alcoólica. E eu fui incomodado com aquilo para casa, e Deus me fez entender que aquele homem já passou na rua, não é brincadeira. A mente dele foi mudada de tal maneira que ele passou a rejeitar o natural e viver de uma maneira não natural. Desespero. O desespero faz as pessoas fazerem muitas coisas terríveis. Então a primeira coisa que Jesus veio devolver ao homem é a esperança.
Glorificado seja Deus. Porque, lembra no caminho de Emaús, aquele casal, fala dois discípulos, mas era um casal, discípulos, disseram: nós achávamos que era ele, e agora ele morreu. Os discípulos todos estavam desesperançados de tal maneira. Então Jesus, quando ele ressuscita, o trabalho dele não acaba. Então Jesus ele começa a vir agora mostrando que tudo o que ele havia dito estava se cumprindo diante dos olhos de todos. E Jesus começa a resgatar aquilo que foi tirado desde o Éden, a esperança. O desespero agora toma lugar de esperança. Então a primeira mensagem desta noite é que Jesus, quando você olha para Ele, a sua esperança é resgatada. Porque enquanto tudo aos olhos humanos sai do controle do homem, quando você olha para Cristo, você sabe que Ele está no mesmo lugar. E tudo está saindo de acordo com o plano dEle. Nada está fora do domínio e do controle de Deus. Tenha esperança. Olhe para Cristo e você terá esperança, que está tão rara nos nossos dias. É por isso que querem fechar a igreja. Porque nós pregamos na crise que Jesus é esperança, e eles não querem que o povo tenha esperança. A segunda coisa que Jesus veio... Note, irmãos, que rapidamente algo interessante aconteceu, foi lido aqui em Atos 2, mas em Atos 1, Jesus, quando ele ressuscitou, Jesus ficou ainda 40 dias aqui na terra. Depois de ter ressuscitado, está lá em Atos 1 e 2, 1 e 3 está aqui. Jesus ficou ainda 40 dias andando na terra. O que isso significa? Significa que não era inegável dizer que ele não havia ressuscitado. Porque ele ficou 40 dias e 40 noites, ou seja, ele ficou 40 dias andando vivo, ressuscitado. Para que todos soubessem que quando ele fala, ele cumpre. Veja a segunda coisa que ele veio resgatar. Versículo 19. O medo. Jesus veio transformar o medo, porque todos estavam com medo. O medo agora vai dar lugar ao amor. Por isso a Bíblia diz que o amor lança fora o medo. Quem está em Cristo não sente o medo. O que o homem mais teme é a morte. Mas em Cristo, nem a morte o crente teme. Porque para o crente, a morte não é o fim, é o começo. Os nossos irmãos dos dias passados, diz a história que quando os crentes iam conduzidos para as arenas para serem comidos, eles iam cantando. Aleluia.
A plateia viam aqueles crentes entrar na arena cantando. Eles sabiam o que estava esperando por eles. E todos olhavam, por isso Paulo escreveu que nós somos. Paulo escreveu e disse que nós somos um espetáculo para os anjos, para os céus e para a terra. Porque os céus olhavam aqueles crentes indo para a morte, cantando. Alguns deles gritavam e diziam: soltem os leões, porque queremos ver o nosso mestre. Ou seja, quando eles olharam para Cristo, o medo foi embora. Glorificado seja Deus. É por isso que querem fechar a igreja. Porque aqui você ouve o amor de Cristo tira, arranca o medo do coração das pessoas. Então a segunda coisa que Jesus veio fazer, porque lá no Éden, o que Adão disse para Deus? Tive medo. Então Jesus veio tirar isso desde lá, que vem arrastando muitas pessoas. O medo derruba a sua imunidade da saúde, você sabia? Do corpo. Mas quando você vem a Cristo, o Espírito Santo entra em você e você vence o medo. A terceira coisa, e eu caminho para encerrar, que Jesus veio vencer e arrancar do ser humano, para quem quer, meu irmão. Se você está sem esperança e quer que Cristo transforme esse desespero em esperança, se você pedir, Ele faz. Se você está com medo e quer ser cheio do amor de Deus e da coragem do Espírito, Ele faz. E a terceira coisa é a dúvida. Foi o que Satanás fez lá no Éden. Não é isso que Deus disse? Ele não quis dizer isso, foi o que a serpente disse. Ou seja, colocou no coração da mulher, como disse Paulo, não foi o homem, foi da mulher, a dúvida. E aqui, no versículo 25 do capítulo 20, Tomé duvidou. Veja, algo interessante aconteceu aqui, porque quando Jesus apareceu aos discípulos pela primeira vez, no capítulo 20, Tomé não estava. Então Jesus atravessou a porta fechada. Isso segundo, existem outras fontes que dizem que Jesus não tinha feito isso uma vez só. Mas aqui, onde os discípulos estavam reunidos, estava fechado, cerrado as portas. Então Jesus apareceu no meio deles, ou seja, atravessou a porta fechada. E Tomé não estava presente. Aí veja que no versículo 26 do capítulo 20, 8 dias depois da primeira aparição de Jesus, Jesus faz a mesma coisa. Só que dessa vez Tomé estava. Eu entendo que quem olha para Cristo não tem porta que não seja atravessada. Eu não sei qual porta está fechada para você. Mas Jesus atravessou aqui, só aqui em João, ele atravessou a porta fechada 2 vezes. Porque para ele, porta fechada ou porta aberta é a mesma coisa. Então ele apareceu a Tomé agora 8 dias depois por causa da dúvida.
E quando Tomé o viu, Tomé creu. E a quarta coisa que Jesus veio fazer com a sua ressurreição é a preocupação. Glorificado seja Deus. Depois dele transformar dúvida em fé, ele agora vai tirar a preocupação. Quantas pessoas preocupadas? Glorificado seja Deus. E ele pega a preocupação no capítulo 21, e eu encerro aqui. E ele transforma a preocupação em segurança. Quem olha para Cristo, a Bíblia diz que os que confiam no Senhor são comparados a montes, a montanhas. A Bíblia diz que Deus, o salmista no Salmo 40 diz que Deus tira o nosso pé do escorregadio e nos coloca sobre a rocha. É diferente quando você olha para um crente, por mais simples que ele seja. Ele não precisa falar o português dentro do vernáculo. Aleluia. Eu cresci no meio de irmãs do ciclo de oração, que mal pregavam, mal tinham oportunidade. Mas você nunca ouviu, eu nunca ouvi da boca daquelas mulheres uma palavra de dúvida, de incerteza. Por quê? Porque eram mulheres que oravam, que andavam com Cristo. Por isso os pés destas mulheres eram firmados em uma rocha. O que Deus está fazendo, ou o que Deus está permitindo, é para que nós nos despertemos e acabem-se os shows, os espetáculos, e comecemos a firmar os nossos pés sobre a verdadeira rocha. E toda insegurança, a nossa segurança não depende da caneta de juiz, não depende de reunião de homens. A nossa segurança depende de joelhos dobrados, daquele que não muda, daquele que não falha, daquele que não depende. Deus não faz reunião. Quando ele vê um crente de joelhos dobrados, os céus se abrem, a resposta vem. Eu encerro aqui. Capítulo 21 é tão lindo, irmãos, porque aqui nesse capítulo 21, os discípulos estavam tão frustrados que Pedro não aguentou esperar. Glória a Deus. E ele disse: eu decepcionei tanto meu mestre que ele não virá, ele não vai me perdoar. Aí Pedro disse: eu vou voltar para a velha vida. Capítulo 21 aqui. Eu vou pescar. E os discípulos disseram: nós vamos também. Irmãos, sem Jesus você não vai achar nada. A Bíblia diz que eles ficaram a noite inteira pescando, lançando a rede, tentando, e não conseguiram nada. Mas aí, olha como Jesus é maravilhoso. Jesus aparece e diz: lançai a rede do lado direito. Isso aqui, irmão, não foi. Jesus não falou isso aqui por acaso. Por que Jesus falou isso? Por que Jesus resolveu aparecer a eles desse jeito aqui? Capítulo 21, versículo de número 6. Porque foi desse jeito aqui que lá em
Lucas capítulo 5, foi desse jeito aqui que Jesus chamou eles. Quando eles foram chamados por Jesus, eles estavam pescando. E a Bíblia diz que eles pescaram a noite inteira. E não conseguiram nada. Aí Jesus apareceu e disse a eles: lance a rede novamente, vão ao mar e lance novamente. Pedro disse: Senhor, nós trabalhamos a noite inteira e nada apanhamos, mas porque o Senhor manda, nós vamos fazer. Foi exatamente da mesma maneira que Jesus chamou eles. Aí quando eles viram Jesus fazer isso, quando eles ouviram essa expressão, lance a rede à direita. E quando eles puxaram a rede, eles se lembraram da forma que eles foram chamados. Eles se lembraram, é Ele. Porque quando nós estávamos lá, Ele nos chamou desse mesmo jeito. Deixa eu dizer para você, meu amigo, meu irmão. Sem Jesus, Jesus já chamou você. Jesus vocacionou você. E se você sair na crise, você não vai achar mais nada lá. Nós que estamos aqui, eu não sei fazer outra coisa a não ser falar de Jesus, irmãos. Eu não acho mais nada lá fora. O mundo para mim é um deserto hoje, sabia? Comparado às coisas que tem lá, o mundo aqui é um deserto. Portanto, fique no seu lugar, na sua posição. Este momento é um momento dificílimo para a humanidade, mas a igreja está em vantagem, porque os homens não sabem para onde correr, mas o crente sabe. Você sabe para onde correr. E quer saber? Você fica tanto tempo com tantas coisas, mas orar que é bom nada, não é? É porque você sabe. E tudo que Satanás quer fazer agora é apagar a chama. É desanimar você. É tirar de você a esperança. É tirar Cristo de você. Mas Deus te dá uma palavra de alerta, de ânimo. Olhe para Cristo. A Bíblia diz que o trono de Deus em Apocalipse tem um arco verde ao redor do trono de Deus. Sabe por quê? O que mais tem na natureza é verde, não é? Por que o verde? Porque o verde, segundo a ciência, é a única cor que não cansa a vista. Sabe o que significa isso? Quando você olha para Deus, você nunca se cansará. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Graças a Deus. Que palavra maravilhosa de Deus para o nosso coração. Tenho certeza que a sua fé, meu irmão, minha irmã, que está desde o começo desta mensagem, deste culto, sua fé foi despertada, foi aumentada. O medo foi tirado por Jesus. A dúvida foi banido por Jesus. A insegurança deu lugar à estabilidade, que é o próprio Cristo que é a rocha. Que esta mensagem esteja viva no meu, no teu, no coração da igreja. Nós estamos em Cristo a segurança, em Cristo há refúgio, em Cristo há socorro. Então alegra a tua alma, alegra o teu coração. Você recebeu palavra de Deus para o teu coração. É por isso que nós insistimos, e eu faço isso reiteradas vezes. Compartilhe este culto, faça este culto chegar àquelas pessoas que estão com medo, com receio. Tem gente que não bota nem a cara na janela,
Um medo que tem dado lugar à tristeza. A tristeza está trazendo a insegurança, a frustração, não é? E assim está aumentando as doenças psicossomáticas. As pessoas estão entrando em depressão e está aumentando assustadoramente o número de pessoas em depressão. E o diabo está aproveitando e oprimindo. Mas maior é o Senhor que sustenta a igreja. Você é a igreja? Então você está amparado em Cristo Jesus. Que Deus abençoe. Já consagrei. Pastor David, diácono David, Deus te abençoe. Irmãos, como é bom o diácono cheio do Espírito Santo, né? Todas as vezes que eu ouço o David pregar, eu me lembro de Estevão. Que Deus te conserve assim. Meus queridos irmãos, estamos caminhando para o término deste culto, não é? Agradecendo a você que está aí conosco. E eu quero chamar a sua atenção. Não saia daí agora, por favor. Tenho avisos, orientações, informações importantíssimas para passar para você. Antes que oremos, pedindo a Deus a confirmação da bênção sobre a sua vida, eu quero dizer que amanhã, dia 10 de abril, nós teremos a Santa Ceia do Senhor. É isso mesmo, Santa Ceia do Senhor. Eu quero falar com você, meu irmão, que está nos assistindo, e você vai nos ajudar. Amanhã, a partir das 3 horas da tarde, estaremos aqui na frente da nossa igreja sede da Assembleia de Deus, Ministério do Belém, em Suzano, aqui na rua Benedito Faria Marques Filho, número 292, bem pertinho da estação de trem aqui. A partir das 3 horas, estaremos com os kits de Santa Ceia, e você, que é nosso, você pode vir aqui a partir das 3 horas até às 5h40 da tarde. Das 3 às 5h40, você pode vir com o seu carro, todos estarão mascarados aqui, os nossos diáconos que estarão servindo, todos bem amparados com os kits de higienização, de segurança, e entregando a você o kit de Santa Ceia. Pastor, eu posso levar a minha cooperação, meu dízimo, minha oferta? Faça isso com alegria. Eu posso levar a cooperação da assistência social? Oh, meu irmão, minha irmã, que bom que você teve esta lembrança. Faça isso mesmo. Irmãos, eu estou preocupado com o número crescente a cada dia de pessoas necessitadas, nossos irmãos. Então, se você pode amanhã, você vem, retira o seu kit, traz o seu dízimo, a sua oferta e a cooperação para a assistência social, porque esta semana muitas famílias estão esperando que chegue na sua casa essa ajuda por parte da nossa igreja, e eu quero fazer isso com a sua ajuda, com a sua cooperação. A partir das 3 horas da tarde até as 5h40, nós estaremos no sistema drive-thru entregando os kits de Santa Ceia. E às 6 horas da tarde, daqui da nossa igreja sede, nós vamos transmitir a Santa Ceia. Você pega o kit, espera o culto e vai assistir ao vivo o culto. Por quê, pastor? Porque eu vou consagrar os pães que representam o corpo de Jesus e o suco de uva que representa o sangue de Jesus. O crente só pode tomar ceia depois que for consagrado o pão e o cálice, tá bom? Pastor, eu não posso ir aí, eu estou trabalhando ou estarei em outra parte, irmãos espalhados aí por São Paulo, outros estados, que têm participado conosco. Prepare aí um pedaço de pão, prepare um suco, tá bom? E você vai cear conosco. No momento de apresentarmos o pão, vamos consagrar, dando a você a oportunidade para que você pegue ali na sua mão, no momento que levantarmos aqui, e vamos juntos orar, consagrar, e depois estarei ministrando o pão e o cálice do Senhor. E agora, eu vou fazer mais um pedido a você. Na sua casa, você prepara com a sua família. A Santa Ceia é o culto mais que especial. Nós colocamos a melhor roupa, o melhor sapato, o melhor perfume, e a gente vem para essa celebração.
Então, impedido de estarmos aqui presencialmente, se arruma bonitinho com a sua família. Quando você estiver ceando ou cear, junte-se com a sua família, faça uma foto, mande essa foto de você com a sua família para o número do WhatsApp que aparece aí, 959-384-374. Depois nós vamos selecionar essas fotos de todas as famílias. Você manda a foto e coloca o nome da família, tá bom? Para que a gente possa identificar. Manda aquela foto bonitinha, escreve família tal. E aí nós vamos publicar na página da nossa igreja todas as famílias que estiveram sendo conosco. Claro, desde que você me mande essa foto, tá bom? E aí eu peço a você, dê essa notícia para o maior número possível de irmãos. Convide as pessoas para estarem conosco. Diga que aqui, da Assembleia de Deus do Ministério do Belém, tem palavra de Deus, tem compromisso sério com a palavra de Deus. É por isso que estamos levando a você uma programação sadia, que traz equilíbrio para a sua vida cristã e espiritual. Então, me ajude a difundir esse trabalho. Domingo pela manhã, a partir das 9h30, nós vamos transmitir a escola bíblica. Eu quero também falar contigo. Será da mesma maneira do domingo passado. Será de um bate-papo entre o intermediador e 2 comentaristas. Estaremos aqui abordando a segunda lição, quando estamos estudando sobre os dons espirituais e os dons ministeriais. Algo que toda igreja precisa conhecer. Igreja pentecostal que não conhece sobre os dons espirituais e não sabe nada dos dons ministeriais, olha, irmãos, essa igreja não é pentecostal. Então, acompanhe domingo pela manhã, às 9h30, a EBD online. Depois, às 6h em ponto da tarde, nós vamos transmitir também da nossa igreja sede aqui, direto para você, o culto que chamamos de o culto com a família, ou da família, não é? Então, essa é a programação da igreja. Por favor, irmãos, me ajude a trazer mais pessoas para estar conosco nos nossos cultos, transmitido aí pelas páginas da internet e pelo canal do YouTube, tanto das páginas do pastor Davi Fonseca, como das páginas da nossa igreja, tá bom? Dito isso, eu quero convidar a todos que se coloquem de pé, os irmãos que estão conosco, você que está em casa. Eu quero orar agora. Agora, irmãos, nós já fizemos uma oração e depois recebemos uma ministração de uma palavra tão linda, tão gloriosa. Esta palavra está aqui no meu coração. Esta palavra está mexendo comigo. Eu sei que ela está mexendo com você. Então, eu quero mais uma vez incentivar você a colocar a sua fé em ação. Irmãos, Deus não mudou. Meu querido irmão, Jesus continua operando milagres. Jesus continua banindo medo. Nesta hora, nós vamos orar. Essa insegurança, esse medo, essa preocupação, essa ansiedade, nós vamos repreender. E você vai exercitar a sua fé, vai fazer isso também. E Jesus vai atender as nossas orações. Onde você estiver, pare um pouquinho, ore comigo, curve a sua cabeça, vamos falar com aquele que tem todo o poder. Querido Pai, ó santo e glorioso Deus, eu te amo, Senhor, de toda a minha alma, de todo o meu coração, porque não há um Deus como o Senhor. Aleluia. Um Deus bondoso, um Deus misericordioso, um Deus zeloso, um Deus cuidadoso daquele que o serve. Olha, Senhor, estamos nesse tempo de tanta insegurança, de tanta incerteza. Pessoas têm perdido a esperança, a perspectiva de uma manhã, mas nesta noite ouvimos esta palavra. O Senhor ressuscitou para arrancar todo medo, toda insegurança. O Senhor é maior do que toda ansiedade e problema. É por isso que eu te peço agora, meu Pai, unido com este irmão, unido com esta irmã que está crendo comigo agora, que o Senhor vai fazer o milagre, que o Senhor vai banir a insegurança e a tristeza. Eu te peço agora, Senhor, tira do coração dela, tira do coração
dele, essa ansiedade, essa preocupação que está despertando uma série de outros problemas no seu físico, no seu corpo. Arranca agora, Senhor, este medo, coloca no coração dela, no coração dele, a viva esperança, promove gozo neste coração agora. Meu Deus, coloca por terra agora, Senhor, essa dificuldade, essa adversidade, essa insegurança, coloca por terra agora, Senhor, que ele, que ela possa sentir a paz bendita, a paz gloriosa, a paz que de ti emana. Oh meu Deus, que esta paz encha este coração a tal ponto que ela e que ele possa descansar, convicto de que o Senhor faz, de que o Senhor opera, e opera mesmo, opera, Senhor, para que o teu nome seja glorificado na vida dele e na vida dela. Pai Santo, eu te peço agora, opera o milagre, abre a porta que está fechada, vem despedaçar toda corrente maligna, todo mal, Senhor, coloca por terra agora, e faz o milagre na vida dela, na vida dele, mas continua conosco, continua nos guardando. Tu és o guarda das nossas vidas, Senhor. Se o Senhor não nos guardar, o que será de nós? Guarda-nos com a tua mão protetora, a tua igreja, como guardaste Israel no Egito, guarda nós, Senhor, livra-nos deste mal, Senhor. Se é conosco em tudo e em todo tempo, é a nossa oração. Fazemos a ti na convicção de que somos respondidos, por isso te agradecemos pela resposta das nossas orações, em um teu nome, ó Cristo, e em nome de Jesus Cristo, eu quero agora ministrar sobre a sua vida a confirmação de tudo, que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai, a comunhão, a consolação do Espírito Santo seja com você, seja na sua casa, seja na sua vida, na sua família, seja com nós todos. Digamos juntos, amém. Deus te abençoe em Cristo Jesus.